a palavra inicialmente ao professor Pedro da Veiga, né, que para nós está longe, né, mas está nesse momento muito próximo, e é com grande prazer que eu lhe passo a palavra, então. Professor. Muito obrigado. Em primeiro lugar, um agradecimento muito especial por esta possibilidade de estar aqui convosco, e o agradecimento, obviamente, dirigido em primeiro lugar ao organizador, ao professor Paulo Teles, mas também a todos os participantes, a todos aqueles que tiveram disponibilidade, interesse, vontade de estar aqui para esta conversa. E também uma saudação especial ao professor Almir Almas, com quem espero também termos aqui uma sessão bastante produtiva e profícua em debate de ideias. E sem muitas demoras mais, eu vou passar à apresentação. Vou-vos pedir antecipadamente desculpa por duas coisas. Em primeiro lugar, se o meu português for muito rápido e se eu comer as vogais todas, vocês avisem. Mais vale do que eu estar aqui a patinar em seco, como a gente diz. E, em segundo lugar, eu espero que tudo corra bem com a apresentação, e vamos ver se vocês estão a ver agora o meu ecrã. Estão a ver bem? Sim, sim, sim. Ok, ótimo. Pegando aqui um pouco atrás, na apresentação que o professor Paulo Teles fez, ele mencionou o meu passado ligado a empresas. É um passado, obviamente, do qual eu tenho algum orgulho, mas do qual eu me distanciei. De qualquer forma, eu fui buscar ao mundo empresarial 3 palavras que aparecem na descrição de quase todas as empresas do mundo, que são a missão, a visão e a valorização. Mas, basicamente, o que eu vos trago hoje não é uma perspectiva empresarial, mas é uma perspectiva de adaptação destes conceitos para o nosso mundo, que aqui discutimos, do pioneirismo e o processamento. Nomeadamente, um conceito de remissão, um conceito de revisão e um conceito de revalorização. E, portanto, na visão empresarial, estes três conceitos, estas 3 abordagens, pretendem muitas vezes distinguir o que faz a identidade de uma empresa. Aquilo que eu hoje pretendo fazer com esta abordagem é também distinguir aqui um pouco a identidade, ao fim e ao cabo, dos processos criativos na média arte digital através destes vetores. E, portanto, vamos começar por definir o que eu entendo aqui por remissão. E reparem que a palavra remissão, ela existe em português com um sentido muito próprio também. Geralmente é aplicado até mais em ciências médicas. Mas neste contexto, eu gostaria de falar da remissão como uma forma de restituição, de entrega, ou como uma ação de transferência de atenção, ou ainda como um alívio ou um conforto através da empatia. O segundo conceito, que é o conceito da revisão, também existe como palavra no dicionário português, mas a acessão aqui é uma nova forma de ver e interpretar o que já tínhamos visto anteriormente. Uma espécie de um novo exame, uma nova leitura, uma análise de uma experiência que já vivemos e queremos partilhar também. E, finalmente, o conceito de revalorização, que é, ao fim e ao cabo, a amplificação do valor e da importância de um assunto ou de um tema, através da atribuição de novas qualidades ou através da exploração de novas utilizações. E, portanto, são estes 3 os vetores de exploração da minha apresentação. E, sendo assim, vamos começar, então, pela remissão. Nós vivemos numa sociedade que está cada vez mais dependente da cura dos sintomas e não tanto do endereçamento das causas. Estamos quase que viciados e algemados a esta espécie de terapia dos sintomas, e apenas porque nos provoca, se calhar, uma sensação rápida de alívio, e ignoramos muitas vezes também as causas mais profundas. Uma obra de referência neste contexto, e possivelmente alguns de vocês já conhecem, se não até todos, chama-se A Estetização do Mundo, Viver na Era do Capitalismo Artista, dos pensadores franceses Gilles Lipovetsky e Jean Savoy. Essencialmente, eles fazem a defesa da seguinte tese, em que o mundo em que nós vivemos está totalmente esteticizado. E, portanto, o capitalismo estético, o capitalismo artista, assenta nesta estetização que tudo permeia, desde os restaurantes, desde os pratos gourmet empratados,
até a decoração das nossas casas, até a forma como nos vestimos, às fotografias que tiramos, à escolha dos destinos que temos de férias. Esta paixão pela estética reflete-se também numa pesquisa que possamos fazer no Google, pelo conceito de arte, em que vamos encontrar, certamente, enfim, debaixo do tópico tudo, uma listagem grande de obras de arte, uma série de referências. Se formos para as imagens, encontramos uma mistura, quer de obras de referência, de artistas de referência clássicos, contemporâneos, etc., misturadas com também uma série de obras bastante mais recentes e provavelmente sem tanta referência assim. E finalmente, se formos para os vídeos, também encontramos enfim, quase um infinito de uma listagem de vários temas, todos eles esteticizados ou artializados, como diz o Lipovetsky também, sobre a arte e sobre a presença da arte nas nossas vidas. Mas será que isto é rigorosamente a arte, como nós a entendemos? Uma pesquisa simples também pelas hashtags mais usadas, por exemplo, no Instagram, no Twitter, no Facebook e no Tumblr, relacionadas com a arte, revela-nos aqui várias coisas. Essencialmente que estamos muito virados para artes visuais, raras vezes aparece neste top música, por exemplo, e, inclusivamente, o número de publicações relacionadas com algumas destas hashtags é francamente impressionante. Estamos a falar na casa dos vários milhões relacionados com artista, com a obra de arte, com o próprio conceito de arte. Este universo do capitalismo estético, ele essencialmente acabou por se implantar à conta de um fenómeno de apelo ao indivíduo. Todos nós conhecemos os slogans que aparecem no mundo da publicidade, de apelo à individualidade. Tu és capaz, tu tens o potencial, tu isto, tu aquilo. No Brasil será você é capaz, você pode fazer, você, enfim. Esta tendência é corroborada através desta ferramenta muito curiosa que o Google disponibiliza. É uma ferramenta que permite consultar a ocorrência de algumas palavras no acervo de toda a coleção da Google Books. Neste caso, por exemplo, estamos limitados à língua inglesa, mas eu fiz a pesquisa entre os termos I, you, we. Eu, tu e nós. E vocês podem observar que desde 1968 até 2008, o termo we, nós, manteve-se relativamente constante na literatura. Enquanto que o termo I, eu, e o termo you, tu, têm ali claramente uma ascendência a partir, pelo menos, do ano 2000, marcadamente diferenciando-se do termo we. E isto tem a ver também com toda esta, enfim, vaidade, toda esta forma de cada um de nós, por um lado, democraticamente poder aceder às ferramentas de criação e de produção, mas, por outro lado, também de entender que tem que partilhar não só a sua criação artística, como a sua opinião, como a sua voz, enfim, como tudo. E, portanto, cada vez mais o indivíduo aparece aqui assim projetado para um destaque que antigamente não teria. Isto, obviamente, em detrimento de sentimentos comunitários, de associação, de compartilhamento. No universo mais complexo, que envolve toda a parte da criação artística, em particular, o termo que eu encontrei quando desenvolvi a minha tese, e que continuo a utilizar ainda hoje, é o ecossistema. E, portanto, o ecossistema das artes está aqui assim exemplificado num diagrama feito por William Ballhader. Tem aqui assim no centro os artistas e depois na periferia todo um conjunto de atividades, todo um conjunto de universos, por exemplo, exposição, arte pública, oportunidades, crowdsourcing, prestígio, mérito, vendas. E, portanto, temos que encarar, geralmente, todos estes conceitos dentro das suas interligações e interdependências, o que faz com que não consigamos também isolar aqui assim muito bem estes vários agentes, porque existem de facto aqui redes de interdependências e de comunicação entre eles. Eu na altura propus um modelo relativamente simplificado para tentarmos também discutir se calhar alguns destes parâmetros, em que encontramos os artistas, a audiência, o mundo da educação, as infraestruturas de apoio à produção artística e à exposição também, investigação e desenvolvimento, o controlo e o próprio meio envolvente, o meio social que está em torno de tudo isto.
E todos estes agentes do ecossistema trocam aqui ligações, trocam influências, têm um universo de relações permanentemente ativo entre si. Portanto, dentro deste universo, aquilo que nós vamos tentar fazer agora é provocar aqui assim uma revisão do nosso posicionamento. E eu deixo aqui a primeira provocação da noite, ou da tarde, neste caso, em que eu proponho que tudo é revisão. Basicamente, vamos pegar aqui num conceito como exemplo, o conceito do meme. O meme é algo que aparece cada vez mais em blogs, em publicações, em revistas, em jornais, enfim. Fala-se muito do meme, da importância do meme, diz-se que o meme é uma nova forma de comunicação, os memes inundam as redes sociais, os memes inundam as eleições, como nós também sabemos, enfim. Mas nós podemos recuar, por exemplo, a 1921, para encontrar, se calhar, alguns avós do meme. Já nesta altura era prática juntar texto com imagens de uma forma, muitas vezes, humorística ou até cáustica, como é este caso, para provocar o mesmo tipo de reações que os memes atualmente provocam. Um outro exemplo, que poderia quase ser da mesma época, mas não é, é de 2020. É um cartaz que foi recolhido no final da manifestação contra o racismo, dentro da hashtag de Black Lives Matter, que aconteceu recentemente, portanto, pelo mundo fora, de certa forma, de apoio também ao que se passa nos Estados Unidos. E, portanto, o que aqui temos, quase que encaixa nesta categoria de meme. Este cartaz é produzido com materiais domésticos, perfeitamente não tecnológicos no sentido da nossa média arte de hoje, mas a mensagem está aqui toda plasmada. Portanto, há dois lados, há duas cores e estão unidas por um coração, não é? Na mesma manifestação, um outro cartaz também profundamente artesanal e também é um meme. O racismo assusta mais que uma pandemia. Portanto, todo este tipo de formulações, nós estamos quase que formatados a pensar que elas, neste momento, são tecnológicas e só existem na tecnologia, e não é tanto assim. Tudo isto acaba por ser uma revisita, uma revisão tecnológica a conceitos que sempre, enfim, sempre é um exagero, mas pelo menos que há muito tempo nos acompanham, há muito tempo que fazem parte das nossas vidas. E já agora, por curiosidade, as duas imagens que eu vos mostrei vêm de um arquivo português, organizado pelo José Pacheco Pereira. É um arquivo muito interessante, se quiserem visitá-lo, eu recomendo vivamente. Tem milhares e milhares e milhares de peças de todos os médias que possam imaginar, desde cartazes, como vimos agora, obras literárias, biografias, portanto, é uma referência que pode ajudar em muitas pesquisas. Voltando aos memes, este é-me particularmente simpático, porque faz aqui assim apelo a um conceito que eu acho que é extremamente verdadeiro. O movimento não é nem de esquerda nem de direita, o movimento é sexy. E, portanto, aquilo que nos atrai nestes conceitos é a movimentação que eles todos têm, não é? Esta alteração, esta transformação, este movimento que acontece, estas novas roupas de que se vestem, é isto que é sexy, é isto que nos vai atraindo. Se quisermos, em termos da academia, temos ainda aqui um outro que é quase um meta-meme, falar um pouco da realidade que acompanha os académicos. Eu estou vivendo ou só escrevendo palavras em Times New Roman, tamanho 12, espaçamento 1.5, margem 3 cm superior, 3 cm esquerda, enfim. O tipo de crítica que nós já estamos habituados a ver em situações políticas, mas que passa muito rapidamente para todas as áreas da sociedade. E, finalmente, o meme sobre os memes, em que o problema não é usar memes, o problema é não saber usar os memes, ou então usá-los de formas perversas e de formas bastante questionáveis. Voltando à minha provocação inicial do Tudo é Revisão, vamos agora rever um outro capítulo. O que temos aqui, assim, é uma pintura anamórfica feita em 1685 na igreja de Sant'Ignazio, em Roma, em que a cúpula que vocês veem aqui no centro não existe. Isto é uma pintura. É uma pintura para enganar o olho, um trompe-l'œil. Podemos, por uma extensão de conceito, assumir que isto é também o avô da realidade virtual ou da realidade aumentada, não é? Estamos a fazer ver alguma coisa que não existe. Estamos a olhar para um espaço e estamos a imaginar um objeto tridimensional que na realidade não está lá. Em 1939 e nos anos seguintes, eu lembro-me disto da minha infância, apesar de eu não ser tão antigo quanto 1939, o Viewmaster tinha a visão estereoscópica que nos permitia também ver uma cena
tridimensional, era uma magia, então para as crianças sobretudo, colocávamos os olhos ali e víamos de repente um cenário em que parecia que podíamos tocar os objetos que estavam ao longe e estavam muito perto de nós. E, portanto, aqui mais um parente também, apesar de um pouco distante e menos tecnológico, segundo os nossos conceitos, desta realidade aumentada e da realidade virtual. Este eu acho que é o mais surpreendente de todos, esta máquina, o Sensorama, criado em 1950, mais do que os modernos capacetes de realidade aumentada, esta máquina tinha um som estereofónico, tinha visão estereoscópica, portanto permitia ver os objetos em 3 dimensões, tinha ventoinhas, tinha geradores de cheiro e o assento tremia. E, portanto, era verdadeiramente uma experiência imersiva. E notem, em 1950, nós dificilmente pensaríamos que estas coisas já existissem nessa época. É claro que não foram massificadas, é claro que não foram tão divulgadas quanto estão a ser hoje em dia, e se calhar é essa a diferença principal. E, portanto, hoje em dia o que nós temos é a possibilidade de colocar dinossauros no museu ou em nossa casa através destas modernas aplicações de realidade aumentada. E qual é que é o critério? Ao fim e ao cabo, o que nós temos, de facto, é esta inundação de dispositivos tecnológicos que nos permitem fazer N coisas distintas, mas seria bom conseguirmos perceber um pouco como é que conseguimos, quer, por um lado, apreciar o trabalho que nos é apresentado de terceiros, quer o nosso próprio trabalho e saber posicioná-lo. Eu proponho-vos aqui um modelo tridimensional também, assente em 3 eixos. Os eixos são o eixo da estética, em que nós temos um limite inferior, que é a indiferença, e um limite superior, que será a paixão. Um eixo que é a aptidão, ou skill, como dizem os ingleses, que vai desde a inépcia, portanto, a total falta de aptidão, até à mestria. E um eixo da função. A função pode ser uma função de conformismo, portanto, que estamos a valorizar aquilo que existe e não queremos questionar nada, ou uma função de desafio. E, portanto, neste modelo, o que nós vamos ter são, essencialmente, 2 cenários limite. Um cenário que é o cenário que não deveríamos procurar, que é o cenário em que estamos conformados, não temos as aptidões técnicas e as nossas obras provocam indiferença, e, portanto, é um cenário a evitar. E temos um outro cenário, que seria, eventualmente, o cenário de excelência, em que as nossas obras provocam paixão, são desenvolvidas com mestria e desafiam a realidade. E, portanto, este é um modelo possível, entre muitos outros, mas é um que eu penso que pode dar algumas respostas para as questões que se seguem. Há um outro aspecto também muito importante que tem a ver com a literacia. A literacia, essencialmente, tem aqui três patamares. Tem um primeiro patamar, que é o acesso. Este patamar é o tal que já referi em função do capitalismo estético e da individualização que a sociedade sofre hoje em dia. De facto, hoje nós temos acesso a tudo. Houve uma democratização, quer na quantidade, quer nos preços das ferramentas de produção. E notem que eu não falo apenas de computadores, falo em telas, falo em pincéis, em tintas, em materiais de escultura. Portanto, toda a tecnologia relativa às artes é mais barata e está mais acessível. Mas há um segundo nível, que é o nível da utilização. E, portanto, eu tenho que ter a capacidade para utilizar estas ferramentas. Esta capacidade pode ser, muitas vezes, inata. Nós temos aqueles exemplos de pessoas que nascem, em Portugal nós dizemos, nasceu com jeito para qualquer coisa. Mas também pode ser educada, pode ser adquirida, pode ser treinada, não é? E, finalmente, temos a criação. E a criação é utilizar esta capacidade para causar um impacto, para provocar uma reação. E, portanto, é dentro destes vários parâmetros que eu penso que nós podemos desenvolver aqui, assim, as nossas ações. Em relação ao acesso, a quantidade de aplicações que existem hoje em dia é absolutamente fenomenal, quer para plataformas da Apple, quer para plataformas Windows, quer Google, etc. Há um sem número de aplicações destinadas à produção artística. E, por exemplo, agora dentro daquele segundo parâmetro da capacidade, isto foi feito em cerca de 3 segundos, com uma daquelas aplicações que eu descarreguei no meu telemóvel, deixei o dedo andar em cima do ecrã e apareceu isto. E, portanto, nós podemos dizer que isto é arte, mas ela não tem propriamente função. Ela serviu para eu estar entretido durante 5 segundos. É capaz de ficar bem na minha parede para decorar a sala, mas não é mais do que isso. E, portanto,
Dentro daquele modelo que eu vos apresentei, falta-lhe aqui uma componente importante, que é a componente da função. Ela é perfeitamente conforme, ela não está a desafiar nada. Quando nós chegamos à possibilidade de juntarmos as três coisas, e agora vão-me desculpar aqui um pouco também a minha vaidade pessoal, este é um projeto que o professor Paulo Teles conhece. Nós, quando nos conhecemos, aliás, foi quando eu o expus a primeira vez. Esse projeto chama-se You and Me, a infinita constelação dos nossos sentidos. Eu trouxe-o aqui apenas como exemplo, porque basicamente ele foi desenvolvido, por um lado, para tentar contrariar um fenómeno, que é este fenómeno que atualmente, em tempos de pandemia talvez não tanto, mas pelo menos antes, inundava os museus e as galerias, que é as pessoas querem ser fotografadas a si próprias junto das obras. Portanto, já não basta ser uma selfie, tem que ser uma selfie com a obra de arte ao pé. E praticamente ninguém olha para a obra de arte de frente. As pessoas viram-se de costas para a obra de arte e fotogravam-se assim à obra de arte e partem para a próxima. E, portanto, o primeiro objetivo era: vamos ocupar as mãos das pessoas para elas não poderem segurar no telemóvel. E então, esta instalação destinava-se a duas pessoas, que é também outra parte do conceito. Havia aqui um processo colaborativo, em que elas tinham que trabalhar em equipa para obter alguns resultados. E tinham que usar as duas mãos. Havia um reconhecimento de gestos, e quando os gestos fossem os corretos nas duas pessoas, aconteciam coisas na instalação. Esta instalação foi inspirada também por um poema chamado O Amigo, de Casimiro de Brito. Esse poema é todo ele muito visual, portanto, cada linha praticamente sugere aqui um conjunto de imagens, e os avatares que foram criados para representar cada uma das pessoas foram estes dois corações. E, portanto, à medida que as pessoas iam fazendo as ações corretas, os corações juntavam-se. Quando chegavam ao centro, havia quase que uma espécie de uma explosão de média, uma música que subia de tom, e as linhas do poema apareciam aqui assim a circular em torno do coração. As várias partes do poema despoletavam vários tipos de imagens, este caso mais relacionado com mãos, esta mais relacionada com frutas, esta mais relacionada com objetos de memória, esta outra que tinha que ver mais com a morte e finalmente, aquilo que é o nome completo da obra, a infinita constelação dos nossos sentidos, que é o verso com que encerra o poema de Casimiro de Brito. Esta obra foi muito interessante de ver em ação, pelas reações das pessoas. E, portanto, havia aqui uma sensação de cumplicidade, de sorrisos, quando as pessoas acertavam nos gestos, quando faziam os gestos corretos, quando tudo corria bem, quando conseguiam ver o tal verso, não é? Inclusivamente chegava a haver abraços, era uma alegria. E, portanto, foi uma sensação, de facto, de missão cumprida, chegar ao final desta instalação e ver que os objetivos estavam todos lá. Há um pensador que, de certa forma, a dada altura da evolução académica, foi um pouco banido, porque tinha umas visões um pouco radicais em relação ao mundo científico, que é o Paul Feyerabend. Ele tem um conceito muito interessante, que é o conceito da abundância de realidade. Ele diz que há um excesso de realidade à nossa volta e nós temos uma capacidade inata de nos centrarmos apenas em frações dessa realidade. E, portanto, os objetos de investigação nas ciências humanas, naturais e, obviamente, na arte, são construídos através da escrita. Eles não são descobertos. Nós não descobrimos primeiro os conceitos. Nós vamos escrevendo à medida que vamos fazendo, e o fazer é a descoberta em si. Escrever ou registar é simultaneamente pensar e fazer, é simultaneamente observar o mundo e criar o mundo. E esta forma de pensamento científico, que é, sem dúvida, também a arte, é um tipo de escrita e de registro, e que simultaneamente nos põe a pensar e nos põe a fazer. Eu propus, há algum tempo atrás, uma metodologia baseada numa metodologia mais conhecida, que é a artografia. A artografia vem das metodologias de Art-Based Research, de investigação baseada em arte. A artografia, ou artography no inglês, parte dos conceitos de artist, researcher e teacher, de artista, investigador e professor. Nem todos nós somos professores. Por acaso, os que aqui estamos, alguns somos, mas nem todos os artistas são professores. Esse é o ponto importante.
Então, entendi expandir esta nomenclatura para a comunicação, substituir o ensino, o teaching, por communication. E a arqueografia engloba estes três aspectos, portanto, a arte, a investigação e a comunicação. Por vários motivos. O primeiro dos quais é que a própria arte é um ato de comunicação e, na academia, nós próprios, enquanto criadores, também escrevemos sobre as nossas experiências, tal como o Feyerabend dizia, e, portanto, temos aqui, assim, o que está espelhado neste diagrama, que é um processo de criação, desde a inspiração, de um gatilho, de uma intenção que surge no artista, até à etapa da conceptualização, prototipagem, dos testes e das intervenções, e por intervenção vamos entender aqui quer uma exposição de uma obra de arte, quer uma comunicação como esta que eu estou a fazer hoje convosco, e depois tudo isto pode voltar para trás e influenciar as etapas anteriores, tudo isto pode generar em inspiração para outras obras e pode ainda resultar em resultados que não são interessantes e que nós vamos descartar. E, portanto, esta é uma forma de sistematizarmos este processo criativo, de sistematizarmos a escrita sobre estas várias etapas e de a irmos refinando, ao fim e ao cabo. Depois de termos visto a nossa remissão e a revisão, como é que transitamos então para a revalorização? Essencialmente, a revalorização eu vejo como uma forma de combater o que este grafite tem, que me parece muito curioso, apesar de estar muito desgastado, ainda conseguimos ver, é combater a impotência cultural. Eu acho, graças a este nome, a este jogo de palavras, não é? Nós estamos habituados a falar em potências culturais como, enfim, um certo domínio exercido por alguns países que têm uma produção cultural que se sobrepõe às produções de vários outros países, por vários motivos, alguns deles de mérito, outros nem tanto. Mas a impotência cultural é aquilo que nos pode afetar a todos também, quando sentimos que não conseguimos chegar mais longe, quando não conseguimos chegar aos outros, quando não conseguimos fazer com que as nossas criações tenham o eco e os contributos que gostaríamos de lhes dar. Mais uma vez, pegando em Feyerabend, ele levanta aqui uma questão de liberdade ou anarquia. Se a percepção e a experimentação obedecem a leis próprias que não podem ser reduzidas a pressupostos teóricos e, portanto, estão além do alcance de epistemologias ligadas à teoria, é possível reter o que se poderia chamar de liberdade de criação artística e usá-la ao máximo, não apenas como um caminho de fuga, mas como um meio necessário para descobrir e talvez até mudar as características do mundo em que vivemos. E, portanto, é esta capacidade de intervir no mundo, de ter esta função de desafiar o mundo em que nós vivemos, que é talvez a função mais importante e mais nobre da arte. Aqui há algum tempo atrás surgiu uma comunicação do autor chamado Seth Paquet, com o nome de How to Become a Culture Hacker. Portanto, como tornar... Ele tinha um algoritmo muito interessante e muito simples também, em que descreve o processo de fazer o hacking cultural. Essencialmente, ele diz que é necessário observar o mundo que nos rodeia, encontrar uma falha, seja ela qual for, portanto, aquilo que nós pretendemos endereçar com a nossa criação, criar arte. E tem aqui um ponto muito importante, que é encontrar os outros. Porque há sempre mais alguém que vai estar a fazer, quase garantidamente, a mesma coisa que nós, ou pelo menos com a mesma intenção que a nossa. E se nós os encontrarmos, conseguimos catalisar, conseguimos aumentar a força das nossas criações, conseguimos criar massa. E a partir daí podemos explorar a codificação e a linguagem. E, portanto, podemos fazer aqui, assim, algo muito mais significativo. Podemos institucionalizar essa criação e, no momento em que respiramos alívio e sentimos que a missão está pronta, abandonamos e partimos para a próxima. E o ciclo recomeça. Nesta perspectiva do hacking, eu trago-vos só dois exemplos relativamente rápidos de um conceito, do hacking da fronteira. Talvez conheçam este projeto. Ele foi criado nos Estados Unidos em 2009 e basicamente assenta em telemóveis, em celulares de muito baixo custo, muito baratos, onde são instaladas aplicações, que é esta aplicação, o Transborder Immigrant Tool, que essencialmente assenta em GPS e dá indicações aos migrantes que saem do México em direção aos Estados Unidos, onde vão encontrar esconderijos com comida, com água, onde as passagens são mais facilitadas, etc. E, simultaneamente, tem uma instalação poética.
Ou seja, enquanto eles estão, não digo perdidos, mas em trânsito no deserto, isolados, esta instalação vai-lhes transmitindo poesia, vai acompanhando o trajeto deles com vários poemas para suavizar a travessia. Ela já existe desde 2009, como vos disse, e conseguem provavelmente encontrar várias referências na internet também, e parece-me que aqui se aplica também o conceito do pioneirismo nesta área. Uma outra instalação muito curiosa chama-se Border Jumping. O Border Jumping foi desenvolvido por Julian Oliver. Este logotipo que aqui está no centro foi ele que o desenvolveu, e tem esta frase que eu acho muito divertida: In GSM we trust. Nós confiamos no GSM. Qual é o conceito dele? O conceito dele é que as fronteiras dos países são definidas arbitrariamente. Houve um consenso a dada altura e a fronteira foi marcada num determinado sítio. Mas, na realidade, se nós andarmos ao longo da linha da fronteira, por exemplo, entre Portugal e Espanha, e se nós constatarmos que, do lado português, a proximidade aos serviços é maior a serviços espanhóis, ou se, por exemplo, o sinal GSM, que é o que interessa aqui assim, é das redes de telemóvel de celulares espanholas, então provavelmente isso significa que a fronteira de Espanha aumentou até esse lado. Então a aplicação dele permite corrigir a fronteira. E corrige a fronteira para a realidade. E a realidade é que, justamente nestas povoações, nestas populações que estão em zonas aqui de transição, há uma influência entre os dois países e é muito difícil delimitar, de facto, aqui estas linhas. Ele já fez várias aplicações, várias apresentações também deste conceito, e é uma forma também muito interessante de questionar justamente a intervenção, o papel dos Estados, dos governos, junto das populações de fronteira, que muitas vezes são ignoradas, e o racional é elas estão suficientemente próximas das povoações do outro lado da fronteira, não vale a pena nós preocuparmos muito com o desenvolvimento. Então, praticamente, estamos a empurrá-los para o país vizinho. Um outro tipo de hacking é o hacking do self, da nossa própria imagem. Trago aqui também alguns exemplos. Este humorístico, é possível que o tenham visto. Isto foi um pai que basicamente resolveu hackear o feed de Instagram da filha e copiou todas as selfies que a filha tinha, fazendo ele próprio as mesmas poses, usando o mesmo tipo de adereços, usando o mesmo tipo de maquiagem e, portanto, basicamente chamando a atenção da filha para que algumas destas coisas podiam ser em excesso ou podiam ser até ridículas. Era essa a intenção dele, não sei se resultou, mas o resultado, pelo menos, é interessante e é divertido. Há um outro exemplo também que eu gostaria de partilhar convosco. Há uma conta no Instagram chamada InstaRepeat. O InstaRepeat o que faz é procurar todos os feeds de Instagram de todos os utilizadores e procurar semelhanças. E chegar à conclusão que, de facto, aqui não há muito pioneirismo. Toda a gente copia toda a gente. E, portanto, ele encontra alguém a ser fotografado, a tirar uma fotografia, encontra 20, mais 30 pessoas, 40 pessoas que fizeram exatamente a mesma fotografia, com o mesmo tipo de enquadramento, com o mesmo tipo de atitude. E este é apenas um exemplo. Chegando aqui a um outro exemplo, este da minha autoria. Também resolvi eu próprio questionar o self. Então criei uma instalação, a Alquimia. A Alquimia basicamente captura o rosto da pessoa que está à frente da instalação e mistura esse rosto com outros rostos. E, portanto, eu não vou nunca saber exatamente se o que eu estou a ver é só a minha imagem, é a minha imagem misturada com mais alguém, se eu estou misturado com outro homem, com outra mulher, mais velho, mais novo, da mesma etnia. Portanto, há várias combinações que aqui surgem e o desafio é que nós encontramos sempre alguma parte de nós e durante a exposição era possível ver as pessoas a fazerem algumas caretas, a abrirem a boca ou a arregalarem os olhos para ver se a imagem que estava no ecrã as acompanhava, se fazia o mesmo tipo de questões. E, portanto, aqui era testar um pouco também as reações de como é que eu gostaria de ver num espelho mágico com outro sexo, com outra idade, com outra etnia, pertencendo a uma tribo da Papua Nova Guiné, enfim, questionando justamente aqui a identidade. Mais um exemplo também desta alteração da alquimia. Um último exemplo também da minha produção, uma instalação chamada, um nome um pouco complicado em inglês, Speciesism, Ageism, Racism, especismo, idadismo e racismo, que assenta também um pouco nos mesmos conceitos de identidade, mas aqui ampliado
também para a questão do especismo, portanto, de nós entendermos que algumas espécies são mais meritórias da nossa atenção do que outras, nomeadamente gostamos muito de cães e gatos, não pensamos em comer cães e gatos e provavelmente causamos muita estranheza quando os chineses comem cães, mas por outro lado, para nós é muito confortável pensarmos em comer vacas, ovelhas, carneiros, e por que não ter também vacas, ovelhas e carneiros como animais de estimação. Bom, esta instalação é feita de forma participativa. Houve várias pessoas que ofereceram fotografias suas e dos seus animais. Essas fotografias são cortadas e são alinhadas. É usada sempre uma fatia para os olhos, uma fatia para o nariz, uma fatia para a boca. E são criadas máscaras, como se fossem máscaras de carnaval ou máscaras tribais. Isto tem muita inspiração também no totemismo, na sobreposição de várias criaturas. Há aqui vários exemplos. O exemplo anterior era só de animais, este exemplo é só de partes humanas, mas também há exemplos híbridos com partes animais, com partes humanas. Aqui mais um exemplo também de partes animais e partes humanas. Finalmente, trago-vos mais um hacking, e um hacking do festival. Devem conhecer uma bienal chamada The Wrong. The Wrong, assim que nasceu, foi logo catapultada como a bienal mais importante, ou maior, de maior dimensão. É uma bienal que ocorre online. E esta bienal, da edição 2019, publicou indicações para os artistas dizendo que nós não queremos cá obras de arte inspiradas em notícias, em políticas, em desporto, em strings de ódio do Twitter, etc. Nós só queremos conteúdo que seja leve, suave, bonito, divertido. E então eu criei uma obra chamada The Wrong Wrong. E, portanto, The Wrong Wrong é uma crítica a esta postura, em que, essencialmente, ela é uma obra, enfim, divertida, animada, leve, mas vai produzindo aqui várias vezes, com várias palavras, este no dystopia, no war, no hate, no wrong. Vai enunciando todos os conceitos que o The Wrong tinha delimitado e tinha posto fora do alcance. Finalmente, e porque estamos neste tempo de pandemia, gostaria também só de vos falar de uma última criação que fiz justamente durante o mês de março. O mês de março foi o mês mais complicado aqui na Europa. Foi o mês em que a pandemia atingiu níveis brutais na Itália e em Espanha em particular. E então estávamos todos em casa, estávamos todos sem saber o que ia acontecer e começámos a ter notícias de coisas absolutamente incríveis que aconteceram em Espanha, por exemplo, desde idosos que foram encontrados abandonados em lares, onde todo o staff tinha desaparecido, pessoas que estavam a passar fome há semanas, algumas delas já tinham morrido. Fomos confrontados com notícias de ambulâncias que transportavam doentes com Covid-19 que eram apedrejadas enquanto estavam em trânsito para o hospital. E tudo isto mexe com a gente. E, portanto, eu tive necessidade... Desculpem. Tive necessidade de criar aqui a minha voz. E esta instalação, Patient Zero, Paciente Zero, ao fim e ao cabo, retrata um pouco isso. É uma instalação que podem ver online. Eu depois passo os links para todos os vídeos, para que possam apreciá-los sem estar a consumir mais tempo, que eu sei que já vou longo. É uma instalação que foi baseada num poema da Elizabeth Jennings, chamada In Memory of Anyone Unknown to Me, em memória de alguém que eu não conheço. Tem aqui assim a tradução em português. Foi um poema que me disse muito nessa altura, e então, essencialmente, a instalação apresenta o poema de uma forma enfim, em que ele se materializa e desmaterializa quase como se fosse um vírus, sobre um cenário em que há várias células, que nós podemos ver aqui, estes pontos azuis que aqui estão, são as várias células, que serão pessoas, e à medida que há um paciente zero que aparece inicialmente, um único a vermelho, à medida que ele se aproxima e toca nos outros, vai contagiando os outros. E quando ele os contagia, eles adquirem um nome, um país e uma idade. E tornam-se visíveis, por assim dizer. O cursor do rato que nós controlamos está aqui no centro. Eu batizei esse cursor como The Economy, a economia. Este cursor, quando se aproxima das outras células, põe-nas em movimento, que é aquilo que a economia, pelo menos essa é a nossa desculpa, não é? A economia faz, a economia quer pôr as pessoas em movimento, a economia não quer o confinamento, a economia não quer as pessoas em casa. E, portanto, é fácil fazerem a experiência. Assim que nós começamos a pôr estas células todas em movimento, o contágio ocorre muito mais rapidamente.
portanto, a instalação acaba por ter também um caráter didático, se quiserem, transcrevendo aqui um pouco também esta situação. Devo dizer ainda que um dos presentes, o professor Heitor Alvelos, foi suficientemente generoso para me deixar usar também nesta peça uma peça musical da sua autoria, feita também, uma obra sonora feita também nesta altura, e o casamento das duas resulta bastante bem. Mais uma vez, eu depois passarei os links para tudo isto no final. Bom, eu termino aqui a minha apresentação com uma citação breve do Fernando Pessoa. O Fernando Pessoa, em 1924, escreveu este texto em que diz: o fim da arte inferior é agradar. O fim, entenda-se, o objetivo. O objetivo, ou fim da arte média, é elevar. O fim da arte superior é libertar. Mas a arte média, se tem por fim principal o elevar, tem também que agradar, tanto quanto possa. E a arte superior, se tem por fim libertar, tem que agradar e que elevar, tanto quanto possa ser. Elevar e libertar não são a mesma coisa. Elevando-nos, sentimos-nos superiores a nós mesmos, porém por afastamento de nós. Libertando-nos, sentimos-nos superiores em nós mesmos, senhores, e não imigrados de nós. A libertação é uma elevação para dentro, como se crescêssemos, em vez de nos alçarmos. E, portanto, agradeço a vossa atenção e termino aqui assim a minha apresentação.